Dirceu Mesaco Verde foi, na minha opinião, o primeiro governador que administrou com planejamento. O doutor Dirceu, eu não o conhecia, ele morava na rua Aureliano de Abreu e eu trabalhava na ANCAR, de trás da escola técnica. E o doutor Dirceu, todo dia pela manhã, ia para a Praça João Luiz Ferreira, no edifício Lucas, onde ele tinha, São Lucas, onde ele tinha o seu consultório. E quando ele foi indicado governador, eu não conhecia o doutor Dirceu. Eu conhecia de nome, porque realmente era um grande médico, né, aqui em Teresina, mas nunca tinha falado com ele. E ele passando por lá, que ele ia a pé, passando pela ANCAR, hoje é Maté, ele entrou e falou com a secretária, pedindo se eu podia recebê-lo. Eu não estava lá nessa hora, na ANCAR. Mas ela marcou para outro dia e ele foi lá. Com isto aí, ele passou, ao invés de sair com ele, disse a 1 hora, ele saiu quase meio-dia, conversando comigo. Então ele disse que aprendeu muito, certo? E se eu tinha condição ainda de conversar com ele, quando ele passasse, eu digo à vontade. E ele passou várias vezes conversando conosco. Quando ele teve a ideia de fazer um plano de governo, certo? Nós fomos convidados a participar deste plano. Muitos, inclusive o Felipe Mendes, achava que eu fui indicado pelo doutor Djalma Veloso, porque era meu conterrâneo, irmão do meu sogro, certo? Para mim seria uma grande satisfação ser indicado pelo doutor Djalma, que foi um dos maiores valencianos que nós tivemos. Ele fez uma carta para o papai informando que não havia participação dele de forma alguma. Tudo foi por mérito meu, principalmente nesses encontros que eu tive com o doutor Dirceu lá na ANCAR. Quando o doutor Dirceu resolveu fazer o plano de governo, nos convidou para participar do plano de governo. E o nosso grupo era formado só por 3 agrônomos. O Valdemar Carvalho, que é de Amarante, lá do Ministério da Agricultura, o Ocean, José Ocean de Pinho Alencar, que trabalhava conosco lá na ANCAR, para a Maté e para a CEPA. E ficamos nós 3 lá sob a coordenação do Felipe, né? Tiveram outras coordenações lá, mas sempre nós ligados ao Felipe. E nós passamos esses 3 meses na universidade, uma sala lá muito boa, destacada pelo reitor, Camilo Filho, e nós ficamos trabalhando lá diuturnamente, certo? Principalmente à noite, quando o doutor Dirceu estava livre e ia conversar conosco. ANCAR era o órgão de assistência técnica na época. O Brasil todo tinha ANCAR, só que no Nordeste era ANCAR, nos outros lugares, no Sul era ASCAR, certo? E Maranhão, Pará era ACAR, sem o N. O N é do nordestino, Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural, que foi criada em 1966, instalada, mas criada antes, pelo Petrônio Portela e o Dom Avelar Brandão Vilela. Foram eles que trouxeram lá de Pernambuco a ANCAR para o Piauí. Trouxeram em junho de 66 e eu fui contratado em dezembro de 66. Quer dizer que eu sou quase fundador da ANCAR. Este órgão foi o que me levou ao doutor Dirceu a me conhecer, né? E eu conheci o doutor Dirceu e ser convidado para ser secretário. O trabalho da ANCAR era um trabalho relativamente bom, muito bom, mas restrito, na época que o doutor Dirceu nos procurou, a 16 municípios só, 16 municípios do estado do Piauí. A manutenção dele era feita pelas prefeituras municipais e pela ABICAR, Associação Brasileira de Crédito Rural, que era subsidiada pelo governo federal, com sede no Rio de Janeiro. E nós fomos para lá. Quando nós chegamos no plano de governo, o doutor Dirceu verificou que não estava assim com muita segurança para nós no Piauí ficar sob a responsabilidade, vamos dizer assim, do órgão, principalmente aqui do Nordeste, porque
ele queria fazer uma expansão muito grande da agricultura. Eu até brinco, disse assim, o doutor Disseu fez a interiorização da agricultura. O doutor Disseu disse, não, nós vamos pensar em outra coisa para Ancar. Foi quando o nosso grupo de trabalho, né, além de já ter pensado na SIDAP, ter pensado na Fundação CEPA. A Fundação CEPA era um órgão da SUDENE que ele instalou em todo o Nordeste como comissão e financiava a Fundação, a CEPA. E o doutor Disseu disse, não, eu quero dar umas condições a esses órgãos. Então, nós criamos a SIDAP, que absorveu a Agrimpisa, criamos a Emater como empresa, substituindo a ANCAR, e a Fundação CEPA, ao invés de ser comissão CEPA. Esses foram os órgãos criados na agricultura pelo doutor Disseu. O doutor Lucídio, logo depois, criou o INTERP, né? Então, foram esses órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura no estado do Piauí. Começa com o doutor Disseu, porque ela é incipiente mesmo, a agricultura. Porque a Secretaria de Agricultura foi criada no governo de Elvídio Nunes. O primeiro secretário foi o Abelar. O segundo foi o Severino, que era o presidente da ANCAR. Foi uma das razões que eu saí do interior. Eu trabalhava na barragem de Boa Esperança. A razão foi que o Severino saiu para ser secretário e ele já tinha convidado o Paulo Anlac, muito bom, para ser o substituto dele, e não tinha ninguém na parte técnica. Aí ele me tirou lá da barragem de Boa Esperança. E eu vim para Teresina. Pronto. Eu, com 6 meses que estava atuando na barragem de Boa Esperança, eu fui convidado para o estadual. Eu tenho a impressão que eu fui o mais rápido agrônomo a sair do interior para a capital, fui eu. O doutor Disseu, eu não sei o que acontecia assim com ele, que era assim uma luz. Ele chegava para a gente, toda vez que ele chegava lá, era diálogo, era aceitando as ponderações da gente, tudo, certo? Eu nunca vi um homem mais educado do que o doutor Disseu, né? Então, o nosso relacionamento chegou até assim, pensar de pai para filho. Com relação à administração, foi do mesmo jeito. Os secretários tinham uma consideração ao doutor Disseu muito grande, além de governo. Era assim como se fosse um guia para nós. É um homem que ouvia demais, certo? Agora, com relação às empresas, eu vou dizer um negócio aqui que pouca gente sabe. Foi criada a SIDAP, para você ter uma ideia, com 3 diretores e vários assessores, chefes de seção, etc, etc. A CEPA, a fundação, foi ampliada assustadoramente. A Emater foi criada com 3 diretores também e muitos coordenadores regionais, etc, etc. Desse grupo todo, eu nomeei todo mundo com exceção de um. O doutor Disseu não interferiu de maneira alguma na indicação dos dirigentes desses órgãos. Delegar e aconselhar. Era um homem que aconselhava muita gente. Cobrar, você vai receber aqui principalmente o Alencarzinho, não vai receber? Que o Alencar, ele participava fervorosamente do almoço que nós tínhamos por mês do Palácio de Karnak. Então, esse almoço era no primeiro andar do Palácio de Karnak. O doutor Disseu, ele deixava cada secretário falar o que fez, né, o que prometeu fazer, o que não fez, aquele negócio todo, e começava depois a cobrar. Ele cobrava, assim, com bem detalhe, certo? Para você explicar aquele negócio todo. Então, nós fazíamos essa reunião e eu até me sentia, assim, orgulhoso quando tinha essas reuniões, porque naquela época o governo tinha poucos recursos. E o que era destinado a nós na secretaria, era tão pouco, certo? Eu que me virei muito, fiz muito convênio com a SUDENE, fiz com o Ministério da Agricultura, certo? Mas o dinheiro era tão pouco que a CEPISA, a GESPISA, Telepisa, postos de gasolina, ficavam cobrando do governo sistematicamente por falta de pagamento dos secretários, né? E eu sempre fui assim ponderado nos gastos da secretaria,
que eu nunca atrasei a Gespisa, Cepisa, Telepisa e nem posto de gasolina. E o doutor Disseu, nas reuniões lá, quando eu disse isso para ele, que ele cobrou da gente, porque estava recebendo muito telefonema das empresas para motivar a gente a pagar as contas, aquele negócio todo. E o doutor Disseu, quando eu disse que não havia débito nenhum por lá, o doutor Disseu, então vocês vão seguir o Odair com relação a isto. Então ele passou toda a reunião, ele dizia: vocês estão pagando como o Odair está pagando essas empresas. Certo? Então eu até me sentia assim, muito orgulhoso. O doutor Disseu, ele foi um governo que obedeceu cegamente o planejamento. Você pode pegar o plano de governo do doutor Disseu, ele seguiu. Então, a gente sabia de antemão o que era que o Carlos Buramac ia fazer, o que é que o Jurandir ia fazer, aquele negócio todo. Eu só vou, dizer um pouquinho com relação a nós. Quando o doutor Disseu disse, daí eu quero a interiorização, disse para o grupo, né? Não foi só para mim, para o grupo, a interiorização da agricultura, qual foi a ideia nossa? Foi de tirar daqui de Teresina a administração central e colocar nas regiões. Então, nós dividimos a região em Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Teresina, São Pedro do Piauí, Valença, Pico, Zoeira, São João do Piauí, Floriano, Bom Jesus e Corrente. Com exceção de 3, Teresina, 3, Picos e outros, todos o doutor Disseu deixou com o prédio construído. O importante não era o prédio. O importante é que lá estava a assistência técnica, estava a revenda, estava o grupo de saúde animal, estava o grupo de classificação vegetal e estava as máquinas perfuratrizes e tudo. Tem uma coisa que eu chamo sempre a atenção. Quando nós absorvemos a Agrimpisa, certo? A Agrimpisa, olha que não foi fácil essa missão que o doutor Disseu me deu. Porque quem estava comandando a Disseu, desde quando saiu de governador do estado do Piauí na Agrimpisa, foi o general Gaioso, ex-governador. Então, o doutor Disseu disse, não, a responsabilidade tudo é sua. Então, eu conversei com o general, e o general, logicamente, não aceitou a ideia de ser absorvido pela a SEDAP, mas eu disse que tirei ele da presidência. E ele não gostou, é verdade, foi um problema muito sério. Ele até me chamava de menino, porque eu era baixinho e meio novo, né? E ele é ex-governador do estado do Piauí, realmente um grande homem, nós tivemos aqui no estado do Piauí. Quando absorveu, com menos de um mês, não, deu mais de um mês por causa da licitação, nós colocamos naquela praça, na igreja de São Benedito, para lá de cá, 205 máquinas lá, tratores, perfuratrizes. Isso chamou a atenção. E o que foi que nós fizemos com essas 205 máquinas? Colocamos nesses 12 centros regionais de desenvolvimento agropecuário no estado do Piauí. Isso aí começou muito bem. Olha, isso foi tão salutar para o governo, porque o que tinha de poços feito pelo Denox no estado do Piauí, que não estava funcionando, muitas vezes por o proprietário não deixar ninguém pegar a água, ou então faltando o motor, isso aí modificou totalmente, né, a situação. E foi aonde começou a sair. Ontem mesmo eu recebi uns telefonemas lá do pessoal de Jaicós, mostrando como é que está a situação lá da agricultura, né? Aí faz um grande elogio ao nosso período administrativo. Por quê? Porque realmente tem umas coisas que a gente fala, como eles diziam mesmo. Hoje todo mundo tem carro. Por quê? Pela facilidade de empréstimo, certo? Mas na nossa época não tinha. Pelo contrário, era muito difícil você ter que ter. E a maioria dos técnicos nossos tinha carro. E foi muito salutar o doutor Disseu com relação ao salário, certo? O salário nosso.
tem que admirar o doutor Disseu. Quando nós estávamos no plano do governo, quando a gente levava as pessoas para debate, muita gente falava da agricultura, que não funcionava no estado do Piauí, e principalmente da segurança, né? O que aconteceu com a segurança? Pode observar, o doutor Disseu construiu o quartel, construiu o hospital e construiu o corpo de bombeiro. Então, você vê o valor que ele deu. Porque eu sou daqueles que lutou pela instalação, dando condições físicas ao pessoal. Eu não sei se você acompanhou, eu acho que você acompanhou no governo do doutor Disseu, o que nós fizemos aqui em Teresina. Olha, vou começar ali. O centro de treinamento, de frente ao Parque de Exposição de Seu Arco Verde. O centro de treinamento, esse foi feito no governo do doutor Disseu, como é doutor Lucídio. Mas o Parque de Exposição foi no governo do doutor Disseu. Tirando lá o lugar do leilão, tudo que tem lá hoje, até o asfalto, foi nós que fizemos. Você pode pensar o que é que representa hoje esse Parque de Exposição para o Piauí. Agora houve a exposição lá. Gente de todo o Nordeste e alguns do Centro-Oeste nessa exposição. Que hoje até a iniciativa privada está quase tomando de conta desse parque de exposição. Eu não sei se você sabe aonde está a Defensoria Pública, ali perto da ponte Petrônio Portela, lá para cá. Aquilo ali era um morto-mercado feito por nós. Aí tomaram. O parque de exposição, da fonte do parque de exposição, tem um centro de treinamento, certo? No governo, um dos governos anteriores aí, encheu lá de sindicato. Depois tomaram. O prefeito colocou o pessoal da Venezuela. Acabaram. Esse pessoal acabou com o nosso centro de treinamento. Inclusive, você viu as reportagens agora aí nos jornais, deputados falando na Assembleia que acabaram com o centro de treinamento. O prédio nosso da Emater, que não tem um tostão do Estado. A única coisa que nós conseguimos com Ari Magalhães foi o calçamento, que depois asfaltaram. Quem é hoje o prédio da Emater, que foi construído para nós? É o ESP. Mas não fica só aí, não. A SEASA, quando nós entramos no governo do doutor Disseu, só tinha um pórtico e o começo do prédio de administração. Realmente ampliou muito agora. Mas até um ano atrás, tudo que tinha na SEASA foi feito no governo do doutor Disseu. No período do doutor Disseu, que foi de 75 em diante, foi um pouco diferente. Nós tínhamos ministros que tinham uma verdadeira adoração pelo doutor Disseu. E um dos ministros era o Mário Andreasa. Ele só teve um problemazinho com o doutor Lucídio por causa da fábrica de cerveja, que o doutor Lucídio abandonou a Sudene, mas ele terminou vindo aqui e acertou e a fábrica de cerveja veio. Mas o doutor Disseu, pela maneira do seu comportamento, certo? Da sua maneira de ser, ele não era guiado por ninguém, não. Ele tinha os seus pontos de vista, ele era maleável, mas não guiado, né? E o governo federal, eu não vi interferência. Eu falo mais por mim, na minha área, pelo contrário. Eu tinha acesso total ao Ministério e aos seus órgãos correlatos, né? O doutor Disseu, ele fez uma coisa que ninguém tinha feito aqui no Piauí, é o planejamento. Para mim, é uma coisa excepcional. Outra coisa que o doutor Disseu fez foi deixar quase todos os órgãos com o seu prédio próprio. E outra coisa que o doutor Disseu fez, esse que eu acho assim mais importante, é pela maneira como ele conduzia a política no estado do Piauí. E olha lá que ele saiu um governo que ficou totalmente radical às ações dele. Totalmente radical. E ele nunca se perturbou. Nunca se perturbou. Pelo contrário, ele até pedia a nós, secretário, para não insuflar nada, certo? Ficar na nossa, porque ele tinha, apesar de depois ficar muito chocado um com o outro, mas ele tinha muita consideração porque ele entrou na vida pública através do governo anterior como secretário de Educação do Estado do Piauí. Olha, para mim, o doutor anterior, o doutor Alberto, ele foi um líder
pelas obras que ele fez, principalmente em Teresina. Ele foi realmente. E mexeu assim com a população, porque fez o Albertão. Embora, se for analisar direitinho, a metade do Albertão foi feito pelo doutor Disseu. O doutor Disseu, ele foi um líder pelo equilíbrio e por uma coisa muito importante. Ele atendia todo mundo. Esses prefeitos, esses vereadores que vinham para Teresina, ele atendia. E outro, todo o compromisso que ele fazia, por exemplo, de visitação aos municípios no interior, ele cumpria. Então, isso aí, só a pessoa cumprindo os seus deveres, ele modifica. E uma prova bem grande do doutor Disseu foi a campanha para senador. Olha, eu tenho a impressão, se tivesse pesquisa naquela época, o doutor Disseu tinha começado para senador com 4%, 5% e o doutor Alberto lá em cima. O doutor Disseu ganhou com menos de 30 mil votos, certo? Mas ganhou na maioria dos municípios do Piauí, com um pouquinho de cada um, tudo, certo? E nesse ponto aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu vivenciei e esse eu fazia com gosto demais. O doutor Disseu é candidato, veio à eleição e a dificuldade de comunicação com as comarcas. Eu tinha uma estrutura razoavelmente no campo, boa, muito boa. Eu tinha técnico em 86 dos 116 municípios. Eu tinha técnico em todas as comarcas do estado do Piauí, que naquela época eram poucas comarcas. Aí você disse, como é que o município X? Não, havia eleição no município e a apuração se dava na sede da comarca. Hoje não, já tem 100 e tantas comarcas, né? É diferente do nosso tempo. Então eu montei uma estrutura que eu sabia de imediato, na hora que terminava a apuração, independente de boletim pregado na parede, aquele negócio todo, e eu passava para o doutor Disseu. E teve um dia da apuração, porque naquele tempo a apuração era de vários dias, né? Teve um dia na apuração que eu fui chamado do Ministério da Agricultura em Brasília. Aí o doutor disse, você não vai não. Não vai porque você é o que eu confio mais nos dados que você veio do interior. E aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Pela primeira vez na minha vida eu vi o doutor Disseu chorar. Foi quando eu levei o resultado de Miguel Alves. Ele tinha feito tanta coisa, inclusive o abastecimento d'água em toda a cidade, fez muita coisa assim, perto da eleição. E todo mundo dizia que o doutor Disseu ia ganhar lá. E quando eu levei o resultado, ele chorou. Ele disse, o resultado que mais doeu meu coração foi eu ter perdido Miguel Alves. Isso aí eu senti muito isso aí. Mudou. Não só ele, eu acho que o governo anterior, juntamente com ele, foram os responsáveis pela mudança do estado do Piauí. O doutor Disseu mudou e muito. Era um homem que transmitia assim, não aquela vibração como a gente tem pela seleção brasileira, como o pessoal tinha pelo doutor Alberto com relação às obras dele aqui de Teresina, mas o doutor Disseu, na minha opinião, a estrutura do Piauí foi o que mais modificou. O doutor Alberto foi de obras. O doutor Disseu não. O doutor Disseu foi de organização, certo? Tem umas coisas no Piauí que a gente tem que fazer a abordagem, né? Um exemplo, por exemplo, o Freitas Neto. O Freitas Neto, você tem que tirar o chapéu para ele, porque ele organizou o estado do Piauí, porque quando ele assumiu, estava desorganizado. É a mesma coisa com relação ao doutor Disseu. O doutor Disseu deu rumo ao Piauí. E as obras do doutor Disseu, certo, nunca eram obras do pensamento dele. Eram obras que nós chegamos à conclusão através de um trabalho que nunca existia no Piauí, que era o planejamento. Aí você vai dizer, quer ver, tem uma coisa assim, por exemplo, o doutor Disseu construiu o Verdão. O Verdão, nós lá no grupo, não foi ideia do doutor Disseu, foi do grupo, porque ele disse, não, vamos fazer, já que ele fez o Albertão, mas isso aí foi coisa nossa. Então, para mim, ele fez uma modificação muito grande e foi um líder no Estado e
vai ser eternizado como líder. Vamos começar logo pela morte dele. Você já pensou um senador do Piauí ser convidado pelo presidente da República, bem no começo da administração do Senado, né, do período legislativo, ele ser responsável para fazer um trabalho sobre a saúde no Brasil? Então, isso aí, se a gente pensar direitinho, eu vejo que foi um marco para nós. Então, ele faleceu e deixou a gente órfão. Ele foi, na minha opinião, o maior líder como governador, líder estando no governo, que nós tivemos. Geral, certo? Talvez se você pensar assim, em termos só de Teresina, não foi. Apesar de ele ter feito muita coisa aqui em Teresina também. Porque o pessoal do lado de lá sempre diz que se tirar as obras do Dr. Alberto, fica Teresina um buraco, certo? Mas tem muito buraco aí que foi preenchido pelo governo do Dr. Disseu. Ele fez falta, aliás, fez falta, né? Fez falta porque ele era amigo, ele era trabalhador, ele era honesto. Olha, não pode existir uma pessoa mais honesta do que o Dr. Disseu. Eu nunca vi o Dr. Disseu esbanjando dinheiro nosso, dinheiro do Estado. Pelo contrário, eu tinha até pena dele. O ajudante de ordem do governador saía no carro preparando as viagens dele. E dentro desse carro, ele levava exclusivamente bolacha e leite. Não sei se você sabia disso. Ele não comia, ele fazia que comia, certo? Que comia, mas era só o leite. Depois ele ia lá para o carro, tomava o leite e comia uma bolachinha. Tem até uma brincadeira que o doutor Djalma fez com ele, né? Ele foi fazer a inauguração lá em Novo Oriente. Aí o doutor Djalma telefonou para a pessoa que estava encarregada de preparar o almoço. Aí disse, ó, o doutor Disseu gosta muito de sapatel, mão de vaca, certo? Buchada, pode preparar. Aí quando o doutor Disseu chegou lá e viu aquilo, ela se apavorou. Ele disse, não, eu não como isso não. Foi uma graça. Ele era muito preocupado. A gente fazia uma reunião, por exemplo, esse almoço, que era mensal, a gente fazia o almoço e a gente notava a ansiedade dele quando a gente ia para uma audiência, se a gente estava executando aquilo. E na hora que chegava o outro almoço, ele estava cobrando todos nós de novo. Certo? Ele tinha preocupação. Esse negócio do derrame dele do Senado, eu posso contar na certa que foi a preocupação que ele teve em organizar essa palestra, né? Essa declaração dele lá no Senado. Ele começou na política praticamente como secretário. De secretário foi governador, logo em seguida. Então, ele foi somente o quê? 8 anos de administrador, de política. A vida dele toda, foi 8 anos. Ele era médico, você nunca viu falar em alguma interferência política do doutor Disseu, antes de ele ser convidado para ser governador do estado do Piauí. Passou os 4 anos como secretário, 3 anos e pouco, passou 4 anos, 3 anos e tanto também e pouco, como governador, e certo, e foi para o Senado e com 1 mês e pouco foi embora. Né? Ele foi muito breve, certo? A administração dele. E ele demorou demais mesmo. Um homem como o doutor Disseu era para estar participando, antes, quando ele chegou formado, participar da política do Piauí. Eu falei o que eu devia, certo? A única coisa que eu queria dizer para vocês, referente à nossa área, porque eu me sinto satisfeito com aquilo que eu participei aqui no Piauí, porque há pouco tempo eu recebi ainda homenagem em dezembro,
homenagem com relação à nossa administração. Foi criado um grupo agora da antiga EMATEI Projeto Sertanejo, certo? Projeto Sertanejo, onde eu estou colocado bem em destaque perante todos os meus colegas, certo? E uma coisa que foi feita, certo, no nosso período, que pouca gente faria, certo? Quando o governo federal criou, por exemplo, o Projeto Sertanejo, certo? O Projeto Sertanejo, tudo era para ser por DENOX. E nós fomos para a Sudene, lutamos, terminou. O primeiro escritório montado aqui no Piauí fomos nós, não foi o DENOX, lá no município de São Raimundo Nonato. E no final, nós conseguimos 16 núcleos para o Piauí, 16. E todos os 16, nós construímos o prédio próprio, construímos casa para o administrador, certo? Todos tinham carro. Eu cheguei a comprar, Jorge, assim, de uma lapada, 75 jipes. 40 eu comprava quase todo 6 meses, né? Nós tínhamos carro, tudo. O que aconteceu agora? Os carros nossos, pode chegar lá, onde tem hoje a SADA, não sei se agora é SADA, certo? Está entregue a sindicato, aquele negócio todo, não é mais aos técnicos, certo? Os nossos prédios, todos estão entregues a órgãos. O Projeto Sertanejo, por exemplo, Jaicós, é a Prefeitura Municipal. Pimenteira, é a Prefeitura Municipal. Bom Veloso, é a Justiça, é a comarca. Caracol, é a comarca. Certo? O Pix, tomaram agora. O Pix foi agora esse ano. O governador alugou lá uma sala do shopping, que tem lá em Pix, colocou todos os órgãos lá dentro, e o nosso prédio entregou a UESP. A coisa que eu mais senti na minha vida, não foi nem com minha terra, não, minha terra também tomaram. Foi com o Paulistana. Paulistana, o prédio de Paulistana, pode ir lá hoje se tem um prédio igual. Certo? E ao lado eu construí uma casa muito boa também para o nosso técnico. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu digo, não, eu vou visitar os nossos colegas lá no prédio. Tá? Quando cheguei lá, é a Secretaria de Saúde do Estado. Então, tomaram tudo o que é da agricultura, foi doado. Doado pelo secretário, doado pelo governo, e muitas coisas passaram pela Assembleia. Eu sei que isso aí. Olha, se eu quisesse, eu tinha sido eleito. Eu vou dizer por quê. Primeiro é o seguinte, o Norberto Moura, prefeito de Bom Veloso, ele procurou lá a mamãe e disse que queria que ela me motivasse, porque ele não sentiu vontade em mim para ser candidato a deputado. Aí eu disse para ele que ele não queria aquele negócio todo, a mamãe veio falar comigo, que eu não quero. Você sabe quantos votos ele deu ao Wilson Brandão, só em Bom Veloso? 5.600. O doutor Disseu e o doutor Djalma me procuraram para ser candidato, certo? Você vai ser, não sei o quê. Aí eu digo, eu não quero, não tenho bofe para isso. Aí ele não nos apoiou, aceitou a ideia. E os dois apoiaram, o Freitas Neto e o Zé Lobão. Pronto. O Zé Lobão foi o primeiro mais votado para deputado estadual e o Freitas Neto foi o segundo. Eram meus votos. Foi uma satisfação, viu? E parabéns aí pela ideia. Eu acho que enaltecer a figura do Dr. Disseu é uma coisa impressionante, viu? Eu tenho certeza absoluta pelo valor. Isso vai ser um documento excepcional para o Piauí, viu?